Agora você está ao vivo. 7 horas. 7 horas em ponto. Vamos dar uma esperada? 5 minutos? Já apareceu alguém ali. Pessoal. Cauã. Pulga. O Cauã é do... Dá oi? Tudo bom, pessoal? Que legal, ó. Vocês vão ter que me aturar um pouquinho porque eu sou novo nisso aí, principalmente nas coisas eletrônicas, nas coisas de computador, de Instagram. Não estou muito familiarizado com isso não, viu? Então eu vou devagar aí, vocês vão me ajudar, tá? Tá bom, legal. Um abraço em todos vocês aí, tá? Então é assim, ó. Boa noite para todo mundo, tá? Nós vamos começar assim, vamos esperar uns 2 minutos mais ou menos, tá? E a gente começa a falar alguma coisa, ou sei lá, eu vou mostrar para vocês também alguma coisa que eu tenho, a minha experiência, toda a minha vivência de husky siberiano, né? De criação, todo o tempo que eu tenho, as alegrias, também as tristezas, isso aí sempre tem na raça, né? A gente sempre está procurando acertar e vamos ver o que vai acontecer, né? Vai ser uma primeira vez que a gente vai ter esse contato, tá? Provavelmente teremos algum outro contato, né? Para ter um bate-papo legal assim, e a gente vai se comunicando, vai vendo o que a gente pode sentir, né, de feeling na raça, e a gente vai tirando dúvidas também, vai aprendendo. Isso aí é muito legal, isso aí. Então, assim, ó, a primeira pessoa, né, que deu a ideia, né, de fazer tudo isso, tá? Eu até fiquei com medo porque a gente sempre tem um ponto de interrogação, né? A gente que é um pouquinho mais experiente, vamos dizer assim, me deu essa ideia e eu digo assim, não, eu vou abraçar, vamos ver o que vai acontecer. A minha cara eu acho que nunca apareceu assim para as pessoas, então de repente eu vou agradecer uma pessoa assim que me deu uma força, né, que foi a Tamires Rodrigues, né, gente boa pra caramba, né, e depois na verdade assim o pessoal que segue também no Instagram, né, pessoas de grupo, o HS Brasil, o aprimoramento da raça, o HS padrão, o husky siberiano, né, do Rio Grande do Sul também, né, e tem pessoas assim que a gente convive com elas, né, que são mesmo na distância, né, que é a Mônica e o Cláudio, né, o casal, tá, o Tony, a gente tem o Tony Noronha, né, a gente tem contatos, né, a doutora Vânia Raga, né, todas essas pessoas que são mais da parte tá, daqui a pouco eu respondo, tá, aguenta aí as perguntas aí que daqui a pouco eu respondo. Estou dando primeiro o início aqui, depois eu respondo, que são um pouquinho da experiência dos anos 90, 80, né. E tem o pessoal mais novo aí, que é o Vicente, o Martônio, a Juliana, a Amanda Giacometti, né, a Amanda Jordão, né, a Bruna, todo esse pessoal aí. Também tem o pessoal do CBKC, que é o Fábio Amorim, o Zé Vasconcelos, né, e o Pedrão, o Pedro Lang, do Kennel Clube do Rio Grande do Sul, parceiro aí de direção de Kennel Clube, tá? Grupos sociais de husky siberiano, Facebook, Instagram, tá? E os criadores de husky siberiano, que é o interesse nosso, né? Tá? Vou dizer para vocês assim, ó, eu tenho uma secretária, tá? Para fazer toda essa brincadeira aí, eu tenho que fazer com uma secretária. E essa secretária aí é a minha filha Luísa, que está aqui, ó. Eu vou mostrar ela para vocês aqui, vem cá, vem cá. Essa aqui tá fixo, então vem cá, ó. Essa aqui que tá me dando uma força, porque eu não sei nada. Então ela que está me dando assessoria, né? Ela conversou com a Tamires, né? Ia trocar informação, e aí eu estou seguindo o que elas fazem. Uma é diretora, outra é redatora, sei lá o que, né? Mas então a gente está indo, tá? Então vamos conversar sobre o husky siberiano. Uma coisa, logo que eu comecei com husky siberiano, a primeira coisa que eu vi em husky siberiano
tá? Que foi na 1978, quando eu estava no colégio militar. Foi justamente um livrinho que surgiu, que eu acho que eu não sei se foi mais adiante, mas teve um livrinho, esse aqui, ó. Vocês conhecem esse livrinho aqui? Ó. Esse livrinho aqui, olha como a gente guarda. Ah, isso aqui é coisa do Cepalo, ó, para quem isso aqui, ó, é coisa do Cepalo, ó. Tá? Você vê depois. Mas olha o livrinho, ó. Isso aqui tem os cães do Red Roses, esse aqui é o Red Roses, o Atticus Red Roses, né? Tá saindo invertido aqui, sei lá, por causa do espelho, sei lá, eu acho que é isso aí. Então, olha aí, ó. E eu vou mostrar com o decorrer dessa live aqui, tá, outros livros assim que eu vou dar dicas, né, justamente para apresentar essa bibliografia que a gente usa, né, para ter conhecimento sobre a raça que a gente cria, né? Tá bom? Então tá. Apresentando. Meu nome é Leandro Jorge, viu? Eu não tinha me apresentado. Meu nome é Leandro Jorge. Tenho siberiano desde 1984, né? Na verdade desde 1978, mas com canil registrado a partir de 84, né? Eu acho que eu vou dar uma pessoa mais velha que eu aí, que é a Mônica. A Mônica é um pouquinho mais velha que eu. Aí depois a Mônica entende isso aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos nas perguntas, então. De repente eu ia fazer uma introdução assim, mas vamos ver essa pergunta aí pra gente ter uma base. Tem uma pessoa que perguntou por que tu decidiu ser criador e criar a raça. Opa, excelente. Na verdade, assim, ó, eu vi essa primeira raça num parque aqui. Eu via um husky siberiano num parque aqui que se chama Redenção, ou Parque Farroupilha, aqui em Porto Alegre. Tá? E era uma menina que estava passeando com uma cadelinha que eu achei muito interessante, uma cadelinha de olho azul, né? Eu achei interessante os olhos azuis em um cão. E perguntei para ela que raça que era, porque eu achei parecida com um lobo, como todo mundo, né, que desconhece um pouco, né, que é assim a pessoa mais que está começando, como todo mundo, né, olhos azuis, aqueles negócios. E aí eu perguntei para ela, e aí ela disse que era uma cadelinha que tinha vindo do Rio de Janeiro e tal, e aí que estava grávida, né. Aí eu disse, que legal. Bom, encurtando a história, ganhei um cachorrinho dela, né, que era de uma família Criff, se eu não me engano, o pessoal do Grêmio aí, tá, que me forneceu isso aí. E a partir dali eu comecei a me interessar, né? Aí sim, aí eu comecei a me interessar pela raça. Aí veio revista, né? E aí tem revistas, uma das primeiras revistas, olha aqui, que eu comecei a comprar, né? Revista de 84, né? Apareceram essas revistas para mim, Eu tenho todas essas revistas, ainda guardo elas, tá? Porque são revistas que a gente vai colocando. E na verdade, assim, isso foi em 78. Aí, na verdade, olha aqui, 83, comecei a comprar as revistas, né? Na verdade, eu só tinha acesso a essas revistas, comecei a procurar em Kennel Club, procurar em tudo quanto era canto, Aí, todas essas revistas aí. E guardo com o maior carinho essas revistas, porque elas têm informação, né? Sempre, todas as revistas, sim, por mais iguais que elas sejam na parte histórica, na parte de conteúdo do husky siberiano, apesar de elas terem um contexto sempre igual, né, elas mudam alguma informaçãozinha, tá, que um criador dá essa informação e que a gente não sabe, né? Até hoje, assim, eu pego essas revistas e às vezes fico lendo, eu digo, mas isso aqui eu não me lembro. Daí eu vou pesquisar e aí a gente, é verdade, é isso que acontece. Mas então, eu comecei em 1978, né, no Parque Farroupilha, aqui na Redenção, um husky siberiano. Aí depois comecei a ter outros cães da linha Innisfree, que eram os Macintosh, né, que era um canil do Rio de Janeiro, um criador de poodle, né. Até aconteceu uma tragédia com ele lá, mas não veio o caso. E aí comprei já a primeira fêmea em função de criação, tá, que se chamava a Natália Gisalel do Obelisco, né? Ela a gente chamava ela de Jobinha,
né? Porque referia ao pai dela, que era Macintosh Scar of Job, né? De trabalho. Né? Então a gente chamava ela de Jobinha, porque ela era bem parecida com o pai. E esse cachorro era filho de uma linha Innisfree direta, que era o Innisfree Fênix, né? Então foi aí que eu comecei toda a minha caminhada. Só para vocês terem uma ideia, vou mostrar aqui, ó, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o meu primeiro manual, de husky siberiano, tá? Aqui, ó, tá tudo aqui, ó, todo escrito. Agora eu vou dizer para vocês aqui, ó, escrito a máquina de escrever, ó. Está escrito a máquina de escrever, padrão da raça, até o padrão aqui é um pouquinho mudado, né? E isso aqui, o que eu fazia? Eu tirava xerox, ó, não tinha computador, viu? Aquilo ali, para quem é um pouquinho mais velho, isso aqui é impressão, tá? No lápis, ó, impressão no lápis, tá? Esse cachorro aqui, ele foi desenhado, mas a fotografia dele está aqui dentro, ó, aqui, ó, tá vendo ali? A fotografia dele, ó. Esse cachorro aqui era um cachorro, se eu não me engano, da linha da doutora Vânia Haga. É, isso mesmo. Era dos Red Rose lá, da doutora, acho que era da Zília Pacheco, né? Acho que era. E aqui a gente tinha esse manual, que a gente tirava xerox, tá? Grampeava todo o manual, eu tinha várias folhas, ó, né? E a gente passava para quem adquiria um filhote do canil da gente. Pode ver que aqui, ó, tá escrito aqui, ó, canil Verkhoyansk, não era canil Verkhoyansk Siberians ou Verkhoyansk Siberians, era canil Verkhoyansk. A gente não tinha a malandragem, né, do inglês. Tá, então isso aí foi o começo. Praticamente o começo. Opa, mais um. Qual a maior dificuldade que você tem na sua criação? Maior dificuldade que eu tenho na minha criação? Quem é que pergunta? A Paula Manayara. Paula, tudo bom, Paula? Paula, maior dificuldade que eu tenho na criação, geralmente são assim, ó, é o universo de linhas, né? Então a gente trabalha com poucas linhas, podendo ter, vamos dizer, um universo muito maior se a gente fosse uma criação maior dentro da raça. A gente tem que trazer cães de fora, tá, para poder renovar e oxigenar o sangue, né? Então, geralmente a gente procura alguma característica, outra característica, e nos cães a gente não tem essa característica nos huskies, vamos dizer, daqui. Apesar que eu vou contar a história que hoje não, hoje está um pouquinho diferente, né? A gente já se apresenta, né, pra gente aí com o pessoal de São Paulo, né, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de Alagoas, de Pernambuco, do Ceará, até do Pará. Olha só, do Pará, né? A gente diz, pô, o Pará é quente, mas o Pará, né? A gente tem essas opções todas e vai começar a ter essas opções. Tem um carinha aqui no Bento Gonçalves, né, que é um criador aí legal, né? Criador legal. Não, tô brincando. É o Vicente. O Vicente está com um cão maravilhoso ali que pode todo mundo utilizar, né? Essa facilidade está sendo apresentada. Se tem a dificuldade, porque às vezes a gente usa só um cão, né, em vez de usar outros, né? Mas esse cão a gente utiliza para formar uma linha, né? Formar aquela linha dentro desse cão, né? E depois abrir para outros cães, né? A Argentina aqui está começando a melhorar a criação dela. Já teve bem melhor, né? Agora está melhorando de novo, né? E aí as opções aqui são oferecidas para nós, tá bom? É mais ou menos isso. A dificuldade de criação é essa, né? E buscar tipicidade, né? Tipicidade no husky siberiano, né? É isso que a gente procura. O José Correia perguntou: muito difícil encontrar uma raça 100% pura, um cachorro, talvez seja um cachorro que 100% dentro do padrão, talvez. Tá, bom. Eu acho que é eu acho que a gente vai entender assim. Um cão 100% dentro do padrão. Todos os cães estão dentro do padrão, tá? Cães registrados puros estão dentro do padrão, tá? Agora eu entendi assim, ó, se
há um cão perfeito como padrão racial? Não, não tem. Todo cão, ele é imperfeito, tá? O padrão racial é um cão que não existe, tá? O padrão racial é a essência do cão, né? A essência de qualquer raça, né? Então sempre se tem como parâmetro aquele padrão racial que tu vai tentar alcançar, mas tu nunca vai chegar lá, né? Tu pode ter o cão mais bonito, mais dentro das condições raciais, o mais estruturado, anatomicamente perfeito, com todos os padrões que o próprio padrão exige, mas perfeito, igual ao padrão racial, que é desenvolvido através de descrição, né? E de entendimento de raça e de funcionalidade, tu não vai conseguir nunca, né? Por exemplo, hoje tu não tem aqui as condições de neve como tem no Alasca, como tem nos Estados Unidos e Canadá, e na região lá da Sibéria, das regiões frias que tem neve e podem ter o husky siberiano para trabalho, né? Nós não temos essas condições, né? Aqui na Argentina tem, na Terra do Fogo tem, mas a gente sempre tem que manter, mesmo assim, a funcionalidade do cão, mesmo não tendo essas condições. A gente tem que manter sempre a funcionalidade da raça. Esse é o criador. Então, o criador é isso. Porque se ele pegar um husky siberiano aqui, ele pode mandar lá para o Alasca que vai puxar trenó. Que, quer dizer, vai tracionar o trenó. Com certeza. Tá? Vamos lá. Lisiane, qual a origem do nome do canil? Do teu canil? Verkhoyanski. A origem. Da onde você... Quem é que pergunta a Lisiane? A Lisiane. Lisiane, a Verkhoyanski. Verkhoyanski é uma cidade no leste da Rússia, ou no leste da antiga União Soviética, né, que tiveram a temperatura mais baixa já considerada num instante negativo, tá, da Terra, né? Então eu estava lá procurando, um nome de um canil mais russo, né, mais, né, não ligado muito ao meu nome, ou não ligado muito à questão americana, né? Eu estava mais do lado da questão russa, assim, da origem natural do cão, né? Não da origem de padrão, né? Então eu fui lá, botei o dedo e tal, pô, achei legal esse nome aqui, Verkhoyanski, né? Eu vou botar esse nome aí. Aí botei o nome de Verkhoyanski. Foi uma cidade que ela tem as mais baixas temperaturas já vista na Terra. Se tu procurar o mapa lá, tu vai encontrar. Tá bem na parte leste lá, Verkhoyansk. Só que eu aportuguesei um pouquinho, né? Porque o nome é um pouco diferente, né? Tem muito Y, muito H, muito não sei o que. O Samuel perguntou, qual a maior falha que você está vendo nas linhagens atuais de husky siberiano? Mas... Samuel perguntou? Ô Samuel, vou te falar como criador. Vou te falar como coisa técnica, né? Vamos falar assim. Hoje a gente melhorou bastante, né? As condições da minha época, né? Lá dos anos 80, 90. A gente tem melhorado bastante. E eu não sei se foi uma consequência da nossa experiência, tá? Que se transmitiu para os novos criadores, ou foi uma questão justamente de tempo, né? Que hoje tu tem muito mais facilidade, né? Para entrar em contato com os criadores e sanear toda essa questão de algumas faltas em linhas de sangue, né? Por exemplo, a gente tem ainda um probleminha de cabeça, né? A gente tem ainda um probleminha de linha superior, né? Tem linha superior, aquela linha horizontal em relação ao chão, né? Tu sabe que todo husky siberiano é um cão trotador, né? Então todo cão trotador ele precisa ter a linha superior reta, né? Então a gente tem ainda essa dificuldade, tem um pouquinho, né? Se tu começar a observar os cães assim que são à disposição, né? Os cães hoje não se nota nada, não se nota esse visual assim. Hoje os cães já têm essa correção. Isso aí denota muito já a questão de garupa, né? De lombo, né?
dentro da situação racial. E a consequência sempre é cola alta, enrolada, né? Vai dar consequência lá, se o cão tem uma linha superior inclinada, vai ter problema de angulações, né? Então tem todo esse conceito, mas ainda a gente está tentando arrumar e está tentando corrigir esses pormenores dentro da raça, mas a gente nunca chega à perfeição, né? Isso é uma questão só de estudo, de linhas de sangue, e procurar sempre aperfeiçoar isso aí. Vamos lá. Posso? A Tamires perguntou quando e como foi estabelecido o padrão da raça. Tamires, padrão na verdade assim, ó, o padrão racial, né, tem toda uma história dos husky siberianos, né? Então a gente vai lá, eu tenho que me lembrar, mas de cara assim, em 1930, né, foi estabelecido o padrão racial pelo AKC, foi reconhecido, né, pelo AKC o padrão racial. E aí em 1938 teve uma renovação de padrão e eles redigiram outro texto, né? Mas um texto parecido, um troço. O primeiro padrão racial, ele se reservava a mais ou menos a uns 12 pontos, eu não tenho certeza, mas uns 12 pontos, que era cabeça, proporções de corpo, tinha tudo isso, tá? Mas era bem reduzido. Tá? E quando chegava lá no final tinha uma pontuação, né? Então cabeça não sei o que, 10 pontos, não sei o que, 5 pontos, e assim eles faziam análise do padrão racial. Era quase como tu analisar os padrões de hoje, por exemplo, em bovinos, né? Em equinos, né? Que tu faz por pontuação, né? Hoje não, hoje hoje se tem um padrão desenvolvido, né? E é analisado através do padrão por interpretação, né? Interpretação do juiz analisa o padrão. Mas em 1930 foi estabelecido o primeiro padrão racial, né? Mas teve um kennel que surgiu primeiro, que ninguém sabe, que foi o Kennel Club de Nome, né? Lá por 1900 para baixo de 10 ali, 1909, tá? Que começou as corridas, né, de trenó, né? Quando trouxeram os primeiros siberianos. Tiger Snow, posso fazer uma linha breeding com a avó importado e a neta? Hã? Vamos entrar no negócio de cruzamento? Qual é o cruzamento? Sim, é um dos principais assuntos. O inbreeding com a avó importando e a neta. Eu acho que é o avó. O avô com a neta? É avô com a neta? É que ela botou a avó, né? Importando e a neta. Inbreeding. Bom, vamos analisar assim, ó, as perguntas estão muito assim, a gente pula de um assunto para outro, mas vamos tentar organizar. Vamos organizar essa pergunta de modo assim, ó, e o que é o inbreeding? Né? O inbreeding é os cruzamentos aproximados, né? Mais aproximados possíveis. Então, é um cruzamento com o pai e a filha, né? O filho e a mãe, né? O cruzamento inbreeding mais um pouquinho avançado, um pouquinho, né, que seria, vamos dizer, o avô com a neta, né, tu já buscava assim um inbreeding mais line breeding, né, mas ainda inbreeding, né. Na verdade, quando a gente fala assim, o filho com a mãe, a gente chama de incest breeding, ou o pai com a filha, a gente chama de incest breeding, né. Mas agora, olha só, o cruzamento inbreeding, ele não apresenta novas características ou falhas, ele simplesmente acentua, tá? Então, por exemplo, se tu cruzares o neto, a neta com o avô, vamos dizer, e o avô tiver o rabo, por exemplo, um pouquinho para a direita, tá? Provavelmente vai acentuar esse problema, tá? Na verdade, eu estou falando assim como criador, né? Como a gente só está vendo a parte visual, o estereótipo do cão, né? Então, o fenótipo. Então, a gente vai analisar desse modo, né?
Então por isso que eu digo assim, quando tu fores fazer um inbreeding, tu tem que ter muita certeza, tá? E uma questão até de conceito de criação, né? Eu sempre indico para criadores que conhecem até a 20ª linhagem, tá? Se tu for fazer um inbreeding, tu tem que conhecer todos os cães do pedigree, pelo menos. Tu tem que conhecer todos os cães. Não sai fazendo inbreeding porque vai dar problema, entendeu? Não sai fazendo inbreeding. Inbreeding é só para quem conhece e para quem conhece todo um sistema de linhagem. Depois do inbreeding, tá? Se faz um cruzamento muito aberto, tá? Com famílias de cães já conhecidos também, para tu sempre manter uma constituição racial, né? Uma constituição de linha e uma constituição de respeito ao padrão. É sempre isso que eu falo, né? Por favor, não se metam a fazer inbreeding, tá? Com qualquer cão, tá? Com qualquer linha, com qualquer cachorro que tu conheceres um e conheceres os outros. Não faça isso porque vai dar problema, tá? Só para quem conhece, eu dou essa sugestão e apresento esse conceito aí para vocês. Só para quem conhece. Vamos lá. A Mrs. Pacheco perguntou: de que país você traz os huskies? Eu acho que ela quis dizer os huskies, os nossos aqui. Que país? Tá. É assim, ó, eu já trouxe husky da Argentina, do Chile e dos Estados Unidos, tá? Então assim, ó, os primeiros, eu baseio a minha criação em dois cães, tá? Um é americano e o outro é chileno, tá? O americano é um canil chamado Cossack, que fica no Oregon, né? Que eu até estava falando negócio no grupo, tá? Que foi um cão que eu trouxe de uma criadora chamada Alice Watts, né? Do canil Cossack Siberians, tá? Da cidade de Salem, tá? Salem, para quem não sabe, não é o Salem das bruxas, né? O Salem das bruxas é Massachusetts, tá? E o Salem capital do Oregon. Tá, então Salem fica a 300 km em Portland, mais ou menos, tá? E eu trouxe através Portland, Los Angeles, e aí trouxe esse primeiro cão que ajudou a fazer uma linha de sangue para mim. Depois, mais adiante, veio antes eu tive um cão argentino, tá? Depois, mais agora, perto, aqui em 2007, eu trouxe um cão chileno que foi o Black, Siberian Black Hawk. Black Hawk é um helicóptero, né? Posso? Pode, vamos lá. A Paula Marnaira: quais doenças genéticas a gente deve se preocupar, talvez seja assim, se preocupar na raça? Tá, quais doenças genéticas? Olha, tem um paco de doenças genéticas, assim, ó. Eu vou falar mais ou menos as que são mais comuns, né? Mas assim, ó, eu não sou veterinário, tá? Provavelmente quem sabe bastante disso e sabe também, está estudando, né? E está no nosso grupo é a Juliana, tá? A Juliana deve estar me vendo aí, mas Juliana, ó, não sei dizer teu nome, tá? O teu sobrenome, complicado. Mas é a Juliana provavelmente vai fazer uma live sobre isso, né? E a gente vai debater bastante sobre isso, mas é catarata juvenil, é opacidade do cristalino, como é que é aquela... principalmente as doenças, as oftalmopatias que a gente chama, né? Que o pessoal aí do veterinário chama, não é isso? A Luísa está fazendo veterinário aqui. Oftalmopatias, principalmente as oftalmopatias, tá? Mas tem as outras doenças relacionadas a por exemplo, tem umas problemas de pele, né? Tem essas doenças todas assim que certas linhas têm. Hoje está muito
pesquisado isso, né? Então a gente está tentando sempre evitar esse tipo de negócio aí, mas é mais ou menos por aí as doenças, né? Geneticamente transmissíveis. Então, essa pergunta é boa. Quantas gerações para uma linhagem pegar uma característica X que tu deseja, por exemplo? 5 gerações. 5 gerações, 6 gerações tu começa a formar um cão, tá? Começa a formar o teu cão. Desculpa, não falei o nome, é Mo29, não tem o nome, é o Instagram dele. Mas, Como é o nome dele? Não tem um nome, é um... 29, tá. É assim, ó, eu te digo assim, ó, no meu caso, assim, 4, 5, 6 gerações tu começa a iniciar uma linha, né? Baseado em percentuais em cima do pedigree, tá? Baseados em tipicidade, né? O que tu queres, tá? E o que tu vai formar. Toda essa linha tu precisa fazer. Geralmente, aí que tá, ó, viu? Geralmente uma linha de sangue, ela se inicia, isso é uma opinião agora. Desculpa. O que eu... Não, é que eu achei engraçado uma pergunta? Tá. Geralmente, o que se inicia? Inbreeding. Inbreeding. O que tu faz assim? Ó, tu pega 2 famílias, né? Uma família totalmente diferente da outra. Mas olha aqui, ó, tem uma coisa chamada plasma germinativo, que justamente são essas coisas que o americano usa muito, tá? Que são essas coisas assim, ó. Uma família com outra família, pesquisado todos os conceitos de doença, pesquisado todos os conceitos de tipicidade, né? E tudo que tu possa, que te permita fazer em cima dessa família e da outra família. Tu cruza essas famílias, né? A fêmea e o macho, tu cruza essas famílias. Tu vai tirar dali um exemplar, tá? Que tu vai escolher e vai usar na volta ou com o pai ou com a mãe. E aí tu começa a formalizar alguma coisa. Aí depois tu começa a tirar os produtos e abre de novo, né? Então tu tirou aqui e aí tu pega a outra família e vai de novo. Por quê? Porque tu vai abrindo e oxigenando o sangue. Tu não vai afunilando. Tu vai fazendo uma reta, né? Tu vai fazendo um contexto plano, né? Um contexto reto. Né? Tu não vai afunilando, que é o inbreeding, também não vai abrindo, que é o outcrossing, né? Aí nesse meio termo tu vai fazendo a linha, né? Então que se chama line breeding. Então tu vai cruzando prima com tio, né? E vai indo. Até que tu vai chegar um momento, né, que tu vai ter que dar uma fechadinha e dar uma abertura. E aí tu consegue fazer a tua linha própria, né? Então a tua característica de cão no conceito de fenótipo, né? Então tu vai olhar assim, vai dizer assim, esse cão é de tal linha, outro cão é de tal linha, né? É o que acontece muito lá dos americanos, né? Os americanos fazem isso. Os cães aqui também da Rússia, né? Da União Soviética, da Rússia aqui, também estão apresentando uma forma, né? Tem as criadoras lá que estão fazendo todo esse conceito assim de criação justamente para ter uma linha específica, né? Que determina, por exemplo, o nome do canil. Aí, quando tu consegue esse negócio, não se torna mais canil, né? Aí tu parte para um outro conceito que se chama grife. Aí vira grife, vira grife canina. Teu canil é reconhecido. Aí vira uma grife. Vou juntar 2 perguntas aqui. Quantos cães a gente tem atualmente e você já criou outra raça? Olha só, quantos cães eu tenho? 13, né? 10. Hoje 10? 10. Não, os teus, mais o boxer. Tá, mas a gente tá falando de husky. Tá, husky siberiano. Então, 10. 10. Tá, 10 husky siberiano. Eu na década de 90, 80, eu já tive 40. Perto de 40, assim, mas com toda a estrutura, né? Então a gente vai ficando um pouquinho mais velho e vai largando a coisa pra cá, ó. Largando pra outra aqui. Né? Então a gente vai reduzindo, até por uma questão de praticidade, né? Então, até por uma questão até de tempo, né? Hoje a gente está num tempo que não permite tu ter muitos cães e muitos exemplares da raça, né? Se tu tivesse, por exemplo, toda a
a concepção e toda uma parte financeira, aí com certeza eu estaria com mais cães, né? Mas hoje eu só tenho 10 cães, tá? Que me dão uma satisfação, uma alegria aqui, que a gente pode brincar com eles para lá e para cá e fazer toda uma estrutura de criação, ainda manter todo esse estudo, todo o conhecimento, toda a atenção que a gente tem. Outra raça eu não criei, eu tenho só duas ninhadas, né? Tivemos 2 ninhadas de Fox, de Terrier brasileiro, tá? Terrier brasileiro com esse sobrenome, Verkhoyansk, tá? Mas assim, ó... Foi a única ninhada que tu registrou com o canil Verkhoyansk? Foi a única ninhada que eu registrei do canil Verkhoyansk, que era todo o nome de um livro aí do Érico Veríssimo, os personagens do Érico Veríssimo. Então era... Como é que era? Bibiana do Verkhoyansk, tá? Mas foi só isso, tá? Mas foi junto com os husky siberianos. O husky siberiano era de um lado e eu tive essa ninhada só para ver o que ia acontecer, e até pouco tempo eu tinha essas cachorrinhas aí com 18 anos. Essa eu gostei. A Wesley. Polêmica. Sua opinião sobre husky siberiano pelagem Wally. Essa eu gostei. Wesley. Ô, meu amigo. Então tá. Bom, Wally, Wesley. Pô, começa com W, né? Wesley, Wally. O Gabriel também quer saber a tua opinião sobre o Wally, a Tamires e o Wally. Tamires e o Wally não tá no tema, então seja bem breve. Tá, Wally. Não gosto. Não tem na criação. Breve, tem que ser breve. Sim, tá, mas fala. Não tem na criação, não. O Wally é uma questão só de genética, tá? Muita gente diz que está fora do padrão. Na verdade, não está fora do padrão. O Wally é autêntico, que vem dos siberianos, né? Não de mistura. Aí é outra conversa, aí a gente nem vai discutir. Mas assim, ó, o Wally está dentro do padrão, mas com falta. Quando ele vai para uma exposição, na planilha lá, ele é colocado muito bom, então ele não entra em grupo. Só para vocês terem uma ideia. E geralmente tem juiz que olha na pista, manda entrar para o cara não perder o dinheiro da inscrição. E às vezes tem outros que nem permite entrar. Por quê? Tipicidade, né? Então é isso que acontece, tá? Então o Wally para mim não significa nada. A pelagem Wally, na verdade, são cães bonitos, tá? Para outros. É bonito ver um Wally, né, bem tranquilo, né, bem bonito, tá, mas não vem o caso. Tá, Wesley? Te respondi? Isso aí, cara. O Samuel, sobre o padrão racial, já escutou sobre quimerismo no husky? Quimerismo? Foi o que tá aqui. Pô, agora tu me pegou, cara. Quimerismo? Puta, né? Nunca ouvi falar. Me dá um sinônimo aí de quimerismo. Quimera? Não. Tu me desculpe. Não sei o que ele quis dizer. Tu me desculpe, mas aí já complicou. Complicou meu lado aqui, porque daí a pesquisa ficou falha. Pede pra ele dar uma referência. Dá uma referência aí a gente segue adiante. Mas Aqui outra. A Mr. Pacheco. Como manter o funcionamento do cão? Existe algum exercício para simular o trenó? É interessante essa pergunta. Claro que existe. Esteira. Esteira sem motor. Tu conhece a esteira sem motor? A esteira é aquela que o próprio cão faz a velocidade dele, né? Sempre mantendo o passo do trote, né? Ele vai além e ele mesmo faz a velocidade. E ele começa com aquela velocidade assim, tal. E aí vai indo, e aí vai embora, né? Esse é o melhor exercício para quem não tem tempo de sair com ele, fazer bicicleta. A bicicleta também é bom, mas fazer bicicleta, às vezes até um carro, se tu puder ir numa estrada de chão, tá? Com um carro, às vezes sentado, eu já fiz isso, sentado na traseira de uma caminhonete puxando um husky siberiano, que não seria o ideal. O ideal seria tu ir na bicicleta e ele ir na frente, né? Aí sempre fazendo. E esse exercício tem que ser
meia hora, tem que fazer ele trotar bastante, né? Porque ele é um cão, tá, de resistência, né? É um cão que precisa desenvolver e gastar a sua energia. O Liberato, na sua opinião, além do testículo e boca e perfeitos, na sua opinião, qual outra? Qual outra que, tipo, eu acho que ele quis dizer que seria excepcional? Testículos? Além dos testículos e boca e perfeitos. Imperfeitos? Eu acho que é isso. Tá. Imperfeitos. Tá, vamos ver se eu entendi assim. Tá, testículos, né? Tem que estar os dois. Tá? Testículos, por exemplo, tem que sempre estar os dois e numa linha tem que estar. Se por acaso não tiver, é melhor castrar, porque de repente vai passar isso se tu cruzares o cão. Questão de boca. Questão de boca, tu está falando de dentição, né? De arcada dentária. Então vamos fazer assim, ó. Husky siberiano é mordedura em tesoura, se é isso que eu entendi, né? O que é tesoura? Vamos ser bem prático, assim, ó. Tu olha assim, ó, cachorro de frente, assim, ó. Ele é assim, ó, tá vendo? Aqui os incisivos, ó. Meus dedos são os incisivos, tá? Então assim, ó, essa parte de dentro dos incisivos aqui são as faces, tá? E essa parte aqui das minhas unhas aqui são as outras faces. Então, incisivos superiores, incisivos inferiores. As faces internas dos incisivos superiores tocam as faces externas dos incisivos inferiores. Deu para entender? É isso que acontece. Fechamento de canino, perfeito. Não pode ser canino para cá, senão já muda de figura. Aí os incisivos já começam a dar problema. Então é isso. Mordedura em tesoura. Isso é tesoura. Isso aqui, ó, borda, tá? Cães terriers, tá? Borda. As bordas dos incisivos superiores tocam nas bordas dos incisivos inferiores. É isso que acontece, tá? Então, geralmente são cães de presa, né? Cães que mordem de frente. Pego assim, tá? E como o Husky siberiano é um cão predador, né? Ele é um cão que fecha, ele tem que fechar a presa para agarrar ela. Entendeu? É isso que acontece, tá? Se eu entendi essa tua pergunta, é mais ou menos isso, né? E arcada dentária sempre fechando, né? Canino com canino, canino inferior com canino superior, senão vira outra coisa, né? Que daí aí é outra conversa. Tá. A Angélica, existe alguma linha decente de Balto ou Togo ainda hoje? Aí a Tamiri já deu uma resposta. Todos os cães puros decentes de Togo, Balto e Fritz, Angélica. É isso daí a tua resposta. Na verdade, assim, os cães, o Fritz, o Togo e o Balto são cães que são pontos de referência dentro da nossa raça, entendeu? Mas são pontos de referência históricos, né? Se tu puxar, por exemplo, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se tu puxar essa família aqui, ó, esse livro aqui, ó, se chama, ó, The Family Album, Siberian Husky. Tu vai ver tudo aqui, ó, tu vai ver todas as linhas modernas, né, de Husky siberiano. E se tu pegar, por exemplo, esse livro aqui, ó, Siberian Husky, ó, The New Complete Siberian Husky, tu vai ver lá todas as linhas de sangue que vai trazer os desconhecidos, né, que são cães desconhecidos, né, e a linha que tem, por exemplo, o Balto, o Togo e esses cães já são linhas mais de trenó, que não são linhas que foram reconhecidas como pedigree, né? Linhas de sangue reconhecidas, né? Na verdade, tem, a partir de 1930, tem descendente de todos esses cães, tá? Desses três, tá? Mas são linhas mais de trenó, né? São linhas de puxadores, de tracionadores de trenó, de tração, né? A gente puxa outros tipos de cães, porque, só para tu teres uma ideia, na época foram trazidos, depois que trouxeram os primeiros 9 siberianos para o Alasca, logo depois foram trazidos 60 Husky siberianos, tá? Lá da Sibéria, da tribo lá dos Chukis, dos Inuits, né? Foram trazidos lá por caçadores e por comerciantes de peles, tá? Tem os nomes deles aí,
todo mundo sabe quem é o Zônio, e foram levados para o Alasca, né? E a partir dali sim se conseguiam vários, ali se seguiu vários, e ali começou vários canis do Sepala, né? De outros criadores, né? Então, na verdade, é assim, ó, o Balto, o Fritz e o Togo, tá? Eles têm uma linha deles que não são mais dos nossos cães atuais, né? Já mudou muita coisa, né? E é muito tempo também. O canil Macaians, qual era a maior diferença entre os cães americanos e o que chegaram no Brasil nos anos 80? Bom, aí é quase a mesma coisa que é hoje, só que hoje a gente tem mais conhecimentos, né? Na verdade, os cães, se tu fala cães de exposição, a gente tinha uma certa dificuldade, né, na nossa criação, com vários problemas de faltas dentro do padrão racial, né? A gente via os cães americanos, mas os cães americanos a gente via as fotos pontuais, né? Então o que a gente via, por exemplo, tinha revistas do Siberian Husky Clube da América, e tinha o Siberian Quarterly, né? Que era uma revista, vamos ver se eu tenho essa revista por aqui, ó. Essa revista aqui, ó, essa revista que não tem mais, essa revista eu assinava um tempo atrás, tá? Essa revista aqui, The Siberian Quarterly, era uma revista que nos apresentava os cães americanos de exposição, tá? Então a gente tinha só como base os cães de exposição na década de 80 e 90, tá? Ó, essa era o parâmetro que a gente tinha, e a gente às vezes tinha os cães que vinham aqui, que eram os cães que impressionavam a gente, eram cães importados, né? A gente tinha dificuldade com a nossa criação. A gente tinha problemas de cauda, problemas de orelhas, problemas de cabeça, né? E a gente tentava acertar e tinha como padrão essas fotos aqui, a gente tinha como referência essas fotos. E como vocês fazem hoje, procurava sempre os canis, né, americanos para tentar suprir alguma coisa, né? Mas a gente tinha dificuldade até de importação, né? Porque quem fazia a importação geralmente eram os handlers, né? E os handlers, tu sabe que tinha a comissão deles, né? Então já se tornava o cachorro muito mais caro do que se pensava, né? A não ser quando surgiu a internet, aí ficou bem mais fácil, né? As coisas se facilitaram, né? Então acontece isso. Mas tinha uma diferença, né? Tinha uma pequena diferença. Ó, deixa eu, ó. Por acaso, tá vendo esse cachorro aqui, ó? Ó. Esse é o cachorro que era do Tony Noronha. Lá a fotografia, né? Saiu na revista, ó. Tá vendo? É isso aí. O Lauri Liberato botou: na sua opinião, além de testículos e boca e forço perfeito, qual outra peça fundamental para um bom exemplar? O que é depois boca e... além do testículo e boca, o forço perfeito. Qual outra peça fundamental para um bom exemplar? Que forço? Que? Eu acho que é fuso. Fuso. Não, peraí. Tá, vamos corrigir isso aí. Tá. É assim, ó. Para ter um bom exemplar, movimentação. Tá? O bom exemplar de husky siberiano é movimentação. Eu tenho um pouquinho de dúvidas quando há um cão parado, né? Um cão parado, ele mostra as formas dele, mas um cão em movimento é muito melhor de tu ver alguma coisa, tá? Tu falou em testículo e tal, já foi, tem outras aptidões que a gente vê no husky siberiano, né? Em questão de posteriores, anteriores, caixa torácica, um monte de coisa a gente vê, tá? E toda essa formalidade e formatação de um husky siberiano, ao meu modo de ver, está na movimentação. A movimentação é primordial para tu ver um cão de trabalho, tá? É isso que a gente vê num husky siberiano, é a movimentação e como ele se movimenta, porque daí tu vê que toda a estrutura dele é apta ao trabalho que ele possa desenvolver,
É isso que acontece. Não sei se eu respondi a tua pergunta. O Felipe, poderia comentar um pouco sobre os primeiros canis? Primeiros canis americanos? Eu acho que é, ó. Olha ali. Aqui. Willard Belfort. Não, são canis mais... Porra, os canis americanos mais antigos... Os mais antigos ou os mais atuais, né? Eu não conheço todos os canis, mas os mais antigos eram os Mononok, os Ele não falou antigos, ele falou os primeiros canis e botou esses 3 como exemplo, talvez. Mas... Eu, sinceramente, não conheço esses canis. Né? A minha referência são outros, então. Esses aí eu não conheço. Tá, a Lisiane. Dizem que todas as raças vêm de uma mistura até chegar no padrão atual. O Husky também precisou dessa mistura para chegar no Husky que vemos hoje? Não, olha só. Aí que está a grande pergunta da coisa. O Husky siberiano é um animal rústico, tá? E primitivo na sua concepção. Bem primitivo. Há mais de 15 mil anos se tem esse cão, né? Se tem esse tipo de canídeo, né? Evidentemente houve algum cruzamento com algumas raças, né, que projetaram todos esses cães aí, né? Então isso aí eu posso até te dar aqui, mas eu vou ter que dar uma pesquisada aqui, ó. Quer ver? Teve vários cães que contribuíram, vários canídeos, né, que contribuíram, vamos dizer, pro Husky siberiano, mas isso aí foi bem no aspecto primitivo, né? Não, por exemplo, como o Doberman ou como o Pitbull, o Bull Terrier, que são cães mais novos, né, raças mais novas, tá? Mas no Husky siberiano teve até deixa eu colocar aqui, que eu tô ó, provavelmente assim ele veio no Canis, né? O Husky siberiano veio do Canis lupus, provavelmente veio desse provavelmente de um cão selvagem siberiano, né? Cão meio lobo, tá? Que aí veio dessa questão aí, mas a origem mesmo do Husky siberiano em função de cruzamento interracial, isso aí eu acho que não, isso aí não, tá? O Husky siberiano se manteve sempre Husky siberiano, ó, faz tempo, né? Os outros foi muito manipulado pela mão do homem, né? Quais os principais exames que devem ser feitos em Huskies? E são anuais esses exames ou primeira vez basta? Eu acho que... Não, por exemplo, todos os exames, tá, eles têm que ser anuais, tá? Na verdade tem que ser anuais. E todos os exames, assim, por exemplo, geneticamente transmissíveis, por exemplo, as cataratas e essas oftalmopatias, né, elas têm que ser ano a ano. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que tu tendo os olhos limpos, que o pessoal chama, que não vai haver uma transmissão. Pode haver, entendeu? Pode ter a transmissão, né? Se ele tem a genética transmissível, ele pode transmitir. Mas se tu manter essa sequência de exames, tá, tu vai evitar um monte de coisa mais adiante, né? Então as pessoas elas vão limpando, né? Então se tu cruza um que transmite com um que não transmite, tá? Já tu tem um percentual mais baixo, né, de transmissão. Então tem todo esse processo. Eu não saberia realmente te dizer assim especificamente, tá? Porque não é a minha área. A minha área nesse momento é criação, né? Mas a área veterinária ela vai te explicar porque isso aí é inerente a todas as raças, né? Todas as raças são assim, ou displasia, ou problemas de pele geneticamente transmissível, síndromes,
Todas essas coisas aí precisa de exames quando tu tem um exemplar que tem essas doenças hereditárias, né, confirmadas dentro da raça, né? Então tu tem que manter essa sequência. Ele pode se tornar agressivo, o Gilberto Filho perguntou. Fala um pouco do temperamento também. Tá. Então assim, de uma maneira geral. Então assim, ele pode se tornar agressivo, o husky siberiano. O que é agressividade? Tá? Agressividade é um sentimento que no cão se transmite de maneira específica. Tá? O que é essa maneira específica? Alguma causa, né? No husky siberiano, para ele se tornar agressivo, qual é a causa? O maltrato, pode ter certeza, maltrato. Por exemplo, o husky siberiano, a gente tem esse histórico de que ele é um cão muito ativo, muito. Então todas essas brincadeiras que ele faz, assim, por exemplo, a pessoa pega, deixa, vai trabalhar, deixa ele sozinho e ele detona com roupa, com livro, com revista, com móveis, com tudo que tiver dentro de casa, tá? Que é uma coisa que ele não entende, e aí o proprietário que adquiriu um filhote com 4, 5, 6 meses depois não entende também do temperamento dele, não entende o comportamento, e aí começa a agressão. Por isso que tu encontras muitos, às vezes, husky com problemas de agressividade. E geralmente a conclusão que a gente sempre chega quando tem esse fator de agressividade é o maltrato. É o maltrato de agressão, do dono agredir. Tá? Porque isso aí eu não estou dizendo que é uma coisa específica, né? Eu estou dizendo que é uma coisa geral. Mas quando se torna uma coisa específica, é um problema de temperamento. Né? Então são cruzamentos aleatórios, cruzamentos não específicos, não estudados. E aí é uma parte genética, né? Uma parte de temperamento adquirido através de genética. É isso que acontece. Tá? Vamos ver outro. Tem mais perguntas? Que horas são? Tem horas? Quase 8. Tá aqui, achei, ó. Eu tava a me perguntar, quem é que me perguntou sobre a origem do husky siberiano, se teve algum cruzamento? Eles estudam muito os sinodesmos e o tomarcos, tá? Que são cães selvagens mais oriundo do aspecto primitivo, né? Que deram a razão de esses segmentos na região da Sibéria, na região lá do Círculo Polar Ártico, né? Então já tem uma referência aí. Parece que foi por aí que se instituiu, mas não de cruzamento direto, assim, de uma raça com outra raça, uma miscigenações de raça interracial. Isso aí o husky não. Leandro, pode falar mais sobre falhas da cabeça que você comentou anteriormente? Quais são, tipo, as falhas mais... Falha de cabeça? Bom, o que acontece com a cabeça lá? Tá, então a gente tem assim, ó, por exemplo, os ossos lá. Frontal, tem o nasal, tem o maxilar superior, tem o incisivo, a mandíbula, tá? Tem o arco zigomático, né? Tem o temporal, o occipital. Tá? Tu sabe que na cabeça assim, o husky siberiano é uma proporção média, né? Então a distância da ponta da trufa ali, no início, do nasal, até o frontal, que é o osso aquele que forma o stop, né? Que é essa linha de congruência que a gente chama de stop no conceito sinotécnico, né? Tá? Tem que ser igual do stop, tá? Falando assim em termos de criação, né? Com expressões de criador. Do stop até o occipital tem que ser igual, a mesma distância. Passou daí, é uma questão já de falta, tá? Uma questão de falta, mas não uma falta grave, né?
Outra questão também é o Roman Nose. O que é o Roman Nose? O Roman Nose é aquele nariz que tu vê assim, ó, sabe? Chegar lá na ponta, ele é reto, tem que ser, do Husky siberiano tem que ser retinho assim, né? Aí tu chega lá, quem conhece osso nasal de pastor alemão, por exemplo, que tem aquele conceito, por exemplo, o Afghan Hound, né? Quem olha o Afghan Hound, né? O Roman Nose, tipo Roman Nose é o nariz romano, tá? O nariz romano